volta aqui, a professora Hélida Bogea, professora de Biologia, nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação, né, nesse cursinho preparatório para o Enem e para o PAS, né, o EMA. Nós estamos sempre lembrando a vocês que vocês podem recorrer ao material que está no link para fazer as revisões, tá bom? E a gente vai seguir aqui com a resolução das questões, agora aqui na questão 33 do PAS 22, 2022, né? Que diz assim: analise a experiência genética em evidência no Brasil, divulgada recentemente. Cientistas usam espécies silvestres no melhoramento genético da mandioca. Pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura da Bahia estão usando espécies silvestres de mandioca para promover o melhoramento genético da raiz. Nessas variedades pouco conhecidas, geralmente não comestíveis, são prospectados genes de interesses para a produção agrícola relacionada a características agronomicamente interessantes, como produtividade, resistência à doença e maior teor de amido, característica demandada pela indústria. O trabalho faz parte do chamado pré-melhoramento, que visa identificar características de interesse úteis em acessos pouco adaptados às condições de solo e clima local e disponibilizar esses genes em genótipos mais adaptados com boas características agronômicas para que sejam inseridos no programa de melhoramento. Para que a experiência brasileira de inovação agrícola seja bem compreendida, é necessário conhecer conceitos básicos de genética para o entendimento do que é melhoramento genético e sua aplicação no setor agrícola. Considerando a experiência relatada, é correto afirmar que... Então, assim, só para que a gente recobre aqui o que diz esse relato, né? O que a Embrapa está fazendo? A Embrapa está pesquisando em espécies, que aqui o texto está chamando de espécies silvestres da mandioca, características interessantes para o cultivo agrícola da mandioca, né? Então, características como produtividade, resistência a doenças, né? Uma maior resistência à doença, maior teor de amido. Então, está buscando, né, nessas outras espécies o que tem de interessante para poder incrementar numa espécie comercial, numa espécie agrícola. Então, o que os itens aqui trazem, né, relacionada a essa pesquisa que a Embrapa tem feito? Genótipo é a expressão dos genes em interação com o ambiente, né? Então, espera lá. A Embrapa está buscando, nas características genéticas dessas espécies silvestres, coisas de interesse, características de interesse. Então, está mexendo com os genótipos dessas espécies. Mas daí a dizer que o genótipo é a expressão do gene com a interação do ambiente, isso é um equívoco, tá, gente? Então, só para reforçar aqui, porque isso é um conhecimento básico da genética, que é recorrente nas provas, tá? E ele precisa estar muito bem memorizado, né? Sobre a diferença de genótipo e fenótipo. Então, o fenótipo, sim, ele é resultante do genótipo, mais a interação... Deixa eu colocar mais para cá. O fenótipo, ele é a interação do genótipo mais a interação com o meio ambiente, tá? A genética interagindo com o meio ambiente me dá o resultado característica, ou seja, fenótipo, tá? E ali, a letra A está falando o contrário. Está falando que é o genótipo que é a expressão do gene interagindo com o ambiente, não é isso, tá bom? Letra B, gene é a região do DNA que pode ser transcrita em molécula de RNA. Vamos seguindo, vamos para frente, aí a gente
vai vendo cada uma e vai falando sobre elas, tá? Alelo dominante é aquele que se expressa em homozigose. O alelo dominante ele se expressa em homozigose e ele se expressa em heterozigose também, porque senão ele não seria o dominante, né? O dominante, ele é dominante exatamente porque, independente do parceiro dele, né? Independente do par dele, ele vai se expressar. Então, essa letra C também está fora. Letra D. Locus gênico é o trecho de DNA que determina a produção de uma proteína. Não necessariamente, tá? Locus é lugar. Então, nesse lugar, pode sim ter um trecho de DNA que determina uma proteína, mas também pode não ter, né? Então, não é uma coisa fechada, tá? Então, letra D também está fora. Mutações são correções do material genético que ocorrem em células germinativas. Pelo contrário, né? As mutações são variações, né? Alterações do material genético, muitas vezes são variações ruins, acarreta em prejuízo para o ser vivo, né? Então, não se pode dizer que mutações são correções, de modo algum, tá? De modo que a letra B, que diz que gene é a região do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA, é a opção correta. Então, o que a pergunta dizia, né? Olha, para poder a Embrapa fazer toda essa investigação e tudo, é necessário que o pessoal que está estudando a genética desse ser vivo conheça os conceitos básicos, as premissas básicas da genética. E a gente aqui, olhando as opções, passou por esses conceitos, né? E então, aqui na questão 33, a que melhor responde, a que responde a questão é a letra B. Tá? A questão 34, do PAS 2021. A Baixada Maranhense é uma das 7 regiões ecológicas do estado do Maranhão, a qual se caracteriza por abrigar um conjunto de inúmeros rios, lagos, estuários, agroecossistemas, além de campos naturais, tornando-se assim um ambiente propício para a proliferação de um hospedeiro típico do ciclo de vida da esquistossomose, o caramujo. Por conta disso, no ano de 2014, o G1 Maranhão publicou um artigo fazendo um alerta para o crescente aumento de casos dessa doença nesse estado, especialmente na Baixada Maranhense. Sabe-se, portanto, que no ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, e aí eu vou chamar a atenção para vocês, que aqui deveria estar itálico, tá? Corrijam aí. Para quem for estudar e escrever à mão, tá? Que o nome científico dessa espécie, o Esquistossoma mansoni, não pode esquecer de sublinhar, tá? Se eu redijo digitalmente e tal, eu tenho que colocar em itálico. Se eu estiver escrevendo de modo manuscrito mesmo, eu tenho que sublinhar. Então, tá. Então, na Baixada Maranhense, sabe-se, portanto, que no ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, causador da esquistossomose, mais conhecida por barriga d'água, há 2 hospedeiros, o caramujo e o ser humano, conforme evidencia a ilustração a seguir. Então, tem o Esquistossoma mansoni, liberando... vamos começar aqui do homem, né? Por meio de suas fezes, liberando o ovo do parasita na água. Né? Então, esse ovo vira o miracídio entra no caramujo, que libera já as cercárias, que infecta o homem, tá? O caramujo é um hospedeiro intermediário, por abrigar formas jovens do verme, os quais se reproduzem de forma sexual. Vamos passando nas questões, tá? Então, opção A, o caramujo hospeda a forma jovem do verme, os quais se reproduzem de forma
O caramujo abriga a forma adulta, os quais não se reproduzem de forma assexuada. A letra C diz que os jovens e adultos, né, que são, no caso, o caramujo hospeda essas duas formas, as quais não se reproduzem de forma assexuada. A letra D diz, não, o caramujo, ele é intermediário porque ele abriga a forma de larva, né, as quais não se reproduzem de forma sexuada. E a letra E diz que o caramujo ele é intermediário porque ele se reproduz, né, ele abriga a forma larvária madura, as quais se reproduzem de forma sexuada. Então, a letra D que fala que o caramujo se reproduz, que o caramujo abriga a forma larvária que não se reproduz de forma sexuada, é a opção correta. O caramujo, ele não, até se a gente olhar aqui na ilustração, ele não hospeda o adulto, certo? Ele não hospeda um jovem, né? Uma jovem, forma jovem do extossoma, não. Ele hospeda a forma larvária, e a forma larvária não se reproduz de forma sexuada, tá? Então, esse é o ciclo do extossoma Manzoni e a opção que melhor responde a questão é a letra D, tá? Questão 35 do PAS 2020 diz o seguinte: os insetos reúnem o maior número de espécies animais conhecidas. Assim, é o grupo mais diversificado de artrópodes e, consequentemente, entre todos os animais. O grande sucesso desse grupo no meio terrestre é atribuído especialmente ao seu exoesqueleto quitinoso e à evolução do voo, características que permitiram deslocamento eficiente e rápido, fuga de predadores e busca de novas formas de alimento. Além disso, os insetos têm sexos separados. Sua fecundação é interna e são ovíparos. Pode-se afirmar que os insetos têm desenvolvimento ametábolo, direto, sem metamorfose. Ou seja, do ovo eclode um indivíduo jovem, semelhante ao adulto, exemplo, traça do livro. Pode-se afirmar? Então, são proposições aqui, tá? 1, 2, 3, vamos vendo as proposições. Hemimetábulo, então, indireto, com metamorfose incompleta, do ovo eclode uma ninfa semelhante ao adulto. Olha só, então a gente está tentando entender como é que é esse aparecimento do inseto, né, depois que ele eclode do ovo, né? Então, sem metamorfose, ou seja, aparece um adulto em miniatura. Na proposição 2, hemimetábulo. Então, como é metamorfose incompleta, do ovo eclode uma ninfa, semelhante ao adulto, mas não tem asas desenvolvidas. A ninfa origina o adulto, quer dizer, tem um passo intermediário aí, né? Depois que eclode do ovo, ainda tem esse passo intermediário. Vira uma ninfa, depois que vira um adulto. 3, holometábulo, indireto, com metamorfose completa. Do ovo eclode uma larva, distinta do adulto, passa por uma fase de pupa, podendo formar casulo. Daí ocorre a metamorfose, onde a larva se transforma no jovem, que emerge completamente formado e origina o adulto. Então, tudo isso aqui a gente já viu de inseto, né? De um inseto. Tem inseto que quando eclode do ovo, ele é uma miniaturazinha do adulto e pronto. Tem inseto que não, ele é uma miniaturazinha, mas é uma coisa ainda imatura, ele ainda precisa se desenvolver mais para se tornar um adulto. E tem um inseto que precisa passar por toda uma transformação. Ele é completamente diferente daquilo que saiu do ovo, né? Então, até aqui está tudo correto. Estão corretas as seguintes afirmativas. Então, a gente já viu que a 1, 2 e a 3 estão corretas, portanto, é a letra B, tá? A questão.
Questão 36 do PAS 2019, né? A questão diz assim: a produção de bebida alcoólica é realizada por meio da fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva. Já a cerveja é produzida pela fermentação da cevada. Tal processo se dá devido ao fato de alguns organismos obterem energia pela quebra do açúcar, produzindo gás carbônico e álcool etílico, na ausência de oxigênio, né? Então, é um processo de fermentação. Esses seres vivos preferem se desenvolver em ambientes úmidos, podem apresentar quitina, né? Então, são seres vivos que preferem se desenvolver em ambientes úmidos, podem apresentar quitina em sua parede celular, glicogênio como produto de reserva, são eucariontes, heterotróficos, então está tendo toda uma descrição aqui desses seres vivos que fazem essa transformação do açúcar, tá? Então, são eucariontes, heterotróficos e contêm o maior potencial enzimático encontrado no planeta. Quem são eles, né? Pelas características descritas, conclui-se que conclui-se que esses organismos são denominados, bactérias, não dá, né? Ó, ele falou bem ali, uma das coisas que ele falou, deixa eu ver aqui, são eucariontes, né? Bactérias, né? Então, protozoários poderia até ser, né? Mas para ter essa característica de glicogênio como produto de reserva, maior potencial enzimático encontrado no planeta, né? Então a gente já deixa o protozoário de lado. Cianobactérias também não, dinoflagelados também não, então nós vamos para leveduras, tá? Então, são as leveduras que fazem essa transformação, né, do açúcar em álcool, né, e gás carbônico, liberando gás carbônico no decorrer dessa transformação. Então, vamos para a questão 37, tá? PAS 2018, que diz assim: intolerância à lactose é o nome que se dá à capacidade parcial ou completa de digerir o açúcar do leite e seus derivados. Ela ocorre quando os organismos não produzem ou produzem em quantidade insuficiente uma enzima digestiva chamada lactase, que quebra e decompõe a lactose, ou seja, o açúcar do leite. Então, a lactose é o açúcar do leite, a lactase vai lá e digere o açúcar do leite. O produto obtido a partir da quebra da lactose, da digestão da lactose, além da glicose, A. Então, quando a lactase quebra ou digere a lactose, ela divide esse açúcar, fragmenta esse açúcar, que é um polímero, em seus monômeros, ou seja, em dois açúcares menores, né? Duas moléculas menores. Então, uma é a glicose, que ele já disse aqui, e a outra, quem é? A H-lactose, letra A. Tá? Isso aqui, gente, tem que realmente memorizar, certo? Então, a lactose é formada de glicose mais galactose, certo? Basicamente, é isso que a questão quer saber. Questão 38, PAS 2017. Especialistas alertam para ataques de aranhas em residências no Maranhão. 3 pessoas foram internadas após serem picadas por uma aranha marrom em São Luís. A picada desta aranha não dói, mas seus efeitos causam grandes problemas à saúde, principalmente na pele, que pode até necrosar, ou seja, levar a pele à morte das suas células, né? Só nos últimos 3 anos foram registrados 6 casos de mortes no Maranhão por picada de aranhas. Em caso de picada de aranha marrom, a atitude mais adequada eu não sou muito fã desse tipo de questão, não é nem só por falar, né, do acidente com o animal. Na verdade, é por um detalhezinho que às vezes passa despercebido, a gente pensa que é bobagem, mas isso fala
também desse momento que a gente vive, né, com a relação com os animais, porque quando a questão fala assim, especialistas alertam para ataques de aranhas em residência, então imprime, né, a frase, imprime a questão, aquela ideia da maldade, né, do animal. E a gente sabe que maldade é uma característica do ser humano, né? Os animais, eles se defendem ou eles vão buscar alimento, né? Então, é um detalhezinho que faz diferença. Inclusive, ele pergunta aqui, ó, em caso de picada de aranha marrom, a atitude mais adequada é matar esse inseto, né? Começa que a aranha não é inseto, né? Então, a gente já tem dois erros aí, a ação, né, e a classificação do bicho. Matar esse inseto e apresentá-lo na hora do atendimento médico. E aí, como a gente tem essa cultura, né, de olhar o animal como se tivesse feito mal para a gente de propósito, muitas pessoas fariam isso, matar o animal, né, e até mesmo de forma equivocada, para apresentar no hospital, dizer, ó, foi esse bicho aqui que me picou, né. E então a letra A está fora, não se deve matar, né? E também tem esse erro biológico, né, da classificação do animal sendo chamado de inseto, né? Letra B, utilizar um medicamento que impeça a mitose, morte celular. Não, ou a gente fala de mitose ou a gente fala de morte celular. Célula que morreu não faz mitose, né? Então isso aqui está fora e nem é o caso de utilizar medicamento, não é o caso. Tomar soro antiofídico é contra a picada de serpentes, então tá fora. Limpar com água e sabão o ferimento para evitar a necrose dos tecidos. Ou procurar atendimento médico para tomar o soro antiaracnídico, que é a proposição correta, tá? Então, não matar o animal tem uma função ecológica, né? Ah, mas eu aprendi que a aranha faz mal. Ah, mas eu aprendi que a serpente faz mal. A gente está precisando, então, aprender a função ecológica desses animais para poder a gente entender que eles precisam estar vivos até para o nosso próprio bem. Por incrível que pareça, ah, mas pica, mas ele tem todo um papel na natureza que também nos ajuda, tá? E então, a letra E, procurar atendimento médico para tomar o soro antiaracnídeo. Questão 39. Paz 2016, diz assim, grandes epidemias marcam a história da humanidade. Algumas causaram a morte de milhões de pessoas, especialmente durante a Idade Média. No Brasil, grandes epidemias aconteceram entre o fim do século XIX e o início do século XX. As políticas públicas e o empenho de grandes cientistas como Oswaldo Cruz, Adolf Lutz, Emílio Ribas e Vital Brasil livraram o país de suas primeiras grandes epidemias, pestes, cólera e febre amarela. De acordo com Carlos Vogt, em entrevista concedida em 2005, o combate à doença de Chagas, a febre amarela, a leishmaniose, a malária, a dengue, tem mobilizado a sociedade e os governos na busca de soluções mais permanentes e no estabelecimento de políticas públicas que conduzam medidas de prevenção mais eficientes. Então, assim, as políticas públicas visando o combate, mas visando, né, prioritariamente a prevenção, que é muito melhor, né? O controle da proliferação de mosquitos do gênero Aedes é uma medida eficiente de combate às seguintes doenças. Então, quando eu faço o controle desse gênero Aedes, que todo mundo conhece, tem o Aedes aegypti, que todo mundo conhece, né, que é uma espécie dentro desse gênero, né, mas quando eu controlo os mosquitos deste gênero, eu estou ajudando a controlar que doenças, né, porque o Aedes, ele não tem só o Aedes aegypti, causando na população a dengue, né? Não, tem outros vetores de doenças também. E é isso que a questão está perguntando, tá? Então, quando eu combato o Aedes, quando eu controlo, então eu estou controlando quem? Controlando, em termos de doença, controlando o gênero Aedes.
Leishmaniose e dengue. Leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha, né? Febre amarela e dengue, então, são duas doenças que são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes. Então, nós já temos aqui a letra B, né? Então, letra C não é, porque doença de Chagas não é controlada, não é transmitida, né, pelo mosquito do gênero Aedes. Da mesma forma, a letra D também está fora. A letra E é a mesma coisa, leishmaniose, nem malária também são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes. Então, nós temos aqui a letra B como resposta, tá? A gente finaliza por aqui, eu volto depois com outras questões, tá? Não esqueçam que o material está no link, estudem, revisem e até a próxima.